Saudamos todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começando mais um trimestre, o último trimestre do ano de 2021, no qual estaremos falando a respeito do apóstolo Paulo. Este homem que Deus chamou ele no caminho de Damasco, transformou ele em um novo homem e fez dele o apóstolo dos gentios. Nesta primeira lição que nós teremos nesse trimestre, nós estaremos falando a respeito do mundo do apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? De onde ele veio? Qual a cultura que ele estava inserido? Quais as religiões que eram praticadas na época? As diversas línguas? Tudo a respeito do homem Paulo. E para isso, nós temos aqui projetado na nossa frente, como bem podem ver, a Acrópole da cidade de Atenas, que Paulo muitas vezes a visitou, muitas vezes esteve lá, inclusive pregando neste lugar. Este local era o Areópago, que nós conhecemos no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, era justamente neste local, hoje em ruínas. Uma das maravilhas da humanidade, mas este local muito bem conhecido do apóstolo Paulo. Então, nessa pré-aula que nós teremos agora, que nós começaremos nesta pré-aula, nós vamos ver justamente o mundo do apóstolo Paulo. Começando com o nosso textual, qual vai nos dizer que disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Nós sabemos muito bem a quem Jesus estava falando, né? A um apavorado Ananias, que em determinado momento, Paulo, já tendo sido encontrado pelo Senhor no caminho de Damasco, ele está escondido, cego, num determinado local chamado Rua Direita. Então o Espírito do Senhor fala com o Ananias e diz assim: Ananias, vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E nesse trimestre nós vamos ver o quão importante foi este homem para a fundação da doutrina cristã. Não do cristianismo. O cristianismo é fundado em Jesus Cristo. O cristianismo, ele tem como pedra angular a pessoa do próprio Jesus. Mas, sem o apóstolo Paulo, hoje não teríamos uma série de ensinamentos. E é este homem que Deus escolheu para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. A nossa verdade prática vai dizer que, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. O apóstolo Paulo, e aí nós vamos introduzir o estudo do apóstolo Paulo, diferentemente do que talvez algum dos irmãos esteja pensando que entraríamos para dentro da revista, não. Nós vamos ver coisas que a revista não nos diz ou não nos aclara, para que os irmãos tenham mais subsídios para suas aulas, para entenderem quem era este homem, como ele trabalhou e como ele viveu. Num primeiro momento nós vamos ver a origem do seu nome, a sua origem como pessoa, uma biografia rápida do apóstolo Paulo, alguns estudos, os estudos que ele teve e os seus escritos, que nós vamos começar a entender quem era este homem. Paulo, como nós podemos ver, ele era judeu. E ele era um judeu chamado judeu da diáspora, porque a sua família e ele, inclusive, não eram nascidos na terra de Israel. O famoso Paulo de Tarso, nós vamos ver que a cidade de Tarso ficava na Cilícia, que era uma província romana, onde hoje fica a Turquia. E os judeus da diáspora, normalmente eles usavam dois nomes. Um nome dentro da comunidade judaica, o seu nome judaico, e o seu nome grego, que era o nome o qual eles usavam no dia a dia, nos seus documentos, eles usavam quando tratavam com o Império Romano. Então eram mais ou menos como um segundo nome. Paulo, ele originalmente, o seu nome de judaico é Shaul, Saul, o mesmo nome do rei de Israel. Até por homenagem, pois Paulo, da tribo de Benjamim, seus pais provavelmente quiseram homenagear o rei Saul, também da tribo de Benjamim. E um nome muito comum dentro da tribo de Benjamim.
Contudo, Paulo preferia ser chamado pelo seu nome grego. Em vez de ser chamado de Saul, ele preferia ser chamado de Paulo. Como nós podemos ver, Saul em hebraico significa implorado, desejado, querido. Paulo, ao contrário, pequeno. Porque diversas vezes Paulo poderia ter se exaltado, mas ele dizia que era o menor, ele dizia que era um escravo, ele dizia que ele não podia ter glória, porque ele não merecia glória. Então, um homem exaltado, e a própria história do rei Saul fala que ele era um homem mais alto entre o povo, né? Ele era um homem exaltado. Este homem, ao contrário, preferiu ser chamado de Paulo, o pequeno. Logo em seguida, nós vemos que ele nasce na cidade de Tarso, como eu disse para os irmãos, na província da Cilícia, que era uma província muito grande e muito importante. Era uma província que ficava na Ásia Menor. Nós vamos ver depois nos mapas que vão ser apresentados a seguir. Era uma cidade que ficava na principal rota de comércio. A estrada imperial passava pela cidade de Tarso e ela ainda possuía um grande porto. Tarso também possuía diversas universidades. Era uma cidade universitária, uma cidade de homens de grande saber. Uma cidade próspera, uma cidade urbana, uma cidade cosmopolita, e nesse ambiente Paulo nasceu e foi criado até aproximadamente 20 anos de idade, quando ele então sai e vai a Jerusalém estudar aos pés de Gamaliel. Nós vamos perceber essa cultura de Paulo nos seus escritos, pois o próprio apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, diz que Paulo escreve coisas que ele não consegue compreender, que ele não consegue entender, tamanho o conhecimento do apóstolo Paulo. Segundo alguns estudiosos, ela tinha aproximadamente 300 mil habitantes, era uma cidade muito grande para os padrões da época. Era uma cidade, como eu disse, portuária, e Paulo entendia muito bem de portos e também de vias terrestres. Era uma cidade que fazia ligação entre o Oriente e o Ocidente. Era uma cidade que ligava os dois mundos, o mundo oriental ao mundo ocidental. Logo em seguida, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ele vai fazer uma análise da sua vida, a sua biografia. Ele vai trazer o seguinte enunciado no livro de Filipenses, capítulo 13, versículo 5, dizendo assim: circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E eu fiz de propósito colocar em cores distintas, porque cada uma dessas citações do apóstolo Paulo dá um traço da sua biografia, de quem ele era. Primeiro, circuncidado ao 8º dia é a sua religião. O único povo que circuncidava as crianças ao 8º dia era o povo judeu dentro do judaísmo. Então, quando Paulo dizia circuncidado ao 8º dia, ele queria dizer que professava a fé judaica. Ele pertencia à religião judaica. Ele era judeu, porque foi circuncidado ao 8º dia. Os árabes, ao contrário, circuncidam seus filhos aos 12 anos. Os egípcios circuncidavam também as crianças e muitas vezes os adultos. Mas circuncidado ao 8º dia indica: eu professo o judaísmo. Da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, diz a sua descendência familiar. Paulo, ele podia se exaltar tanto que ele era considerado um judeu puro. No último livro que nós estudamos, o livro dos reis e o livro das crônicas dos reis, nós vimos a respeito do cativeiro de Judá. O cativeiro de Judá, ele justamente gera essa divisão entre o povo de Israel, pois os que foram exilados com a Samaria, com o reino de Israel, eles não são considerados ainda hoje judeus puros. Os únicos judeus puros são aqueles que foram levados cativos para a Babilônia. 2 tribos foram levadas cativas para a Babilônia, Judá e Benjamim. Então, quando Paulo diz e a primeira coisa que ele diz da raça de Israel, ou seja, do povo eleito de Deus. Segunda coisa, da tribo de Benjamim, ele está querendo dizer que ele é um judeu puro. Ele não é um samaritano,
ele não é um judeu das tribos perdidas, ele não é um judeu em que possa chegar e dizer que há algum problema, alguma impureza, não. Ele é um judeu puro. E ainda aumenta, ele é hebreu, filho de hebreus, porque, por exemplo, Timóteo, o pai de Timóteo era grego, ele era judeu por nascimento, porque sua mãe era judia, mas seu pai era grego. Timóteo era considerado judeu, mas um judeu de segunda categoria. Paulo, ao contrário. Paulo dizia, eu sou hebreu, filho de hebreus. Logo em seguida, ele vai dizer que quanto à lei, ele se considerava fariseu. E aí nós encontramos o seu movimento judaico. Como hoje em dia existe nas igrejas cristãs, irmãos, diversas denominações, na época de Paulo existiam no mínimo 5 denominações importantes, que nós vamos ver no decorrer desta lição, vamos pincelar algumas delas para os irmãos entenderem por que Paulo ainda vai dizer que ele era, quanto à lei, fariseu. Era aquela classe de pessoas que levava a lei ao extremo. Era aquela classe de pessoas que muitas vezes se tornava, de certo modo, hipócrita, porque diziam uma coisa e não a faziam. Paulo, justamente ao querer dizer que era fariseu, ele queria mostrar para os seus leitores o quão transformador é a ação do Espírito Santo e da pessoa de Jesus Cristo na vida dele. Logo em seguida, Paulo vai dizer, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isto fala do seu comportamento. Como judeu, a ideia original dele era acabar com todas as seitas judaicas, porque o cristianismo, originalmente, ele era considerado uma seita judaica. Tanto é que no livro do Atos dos Apóstolos, muitas vezes a igreja cristã é chamada de o caminho. Em determinados momentos, a história eclesiástica conta que os cristãos originais, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, eles eram chamados de os nazarenos, a seita dos nazarenos. Joséfo escreve a respeito da seita dos nazarenos, não entendendo que ali se tornava, na realidade, uma nova religião, o cristianismo. Paulo, então, cumprindo a sua perfeição quanto à lei, a ser fariseu, ele perseguia a igreja porque ele não queria que houvesse esta seita entre os judeus. E quanto à justiça, ele ainda usa na lei irrepreensível. Então Paulo era um homem coberto de razões humanas. Mas nós vamos perceber que no mesmo livro de Filipenses, logo em seguida, ele vai escrever que tudo isso para ele reportava como perda para que ele pudesse ganhar a Cristo. E aí temos que entender a formação básica de Paulo. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo teve 5 momentos distintos na sua formação intelectual, nos seus estudos. Paulo, como eu disse para os irmãos anteriormente, era um homem extremamente versado. Ele era um homem letrado. E um homem letrado na época deveria ter passado por uma série de momentos na sua vida em que ele foi testado e que se propôs a estudar e estudar muito. Começando aos 7 anos. Todo judeu começa aos 7 anos de idade. E aí, já falando hebraico, o qual ele aprendeu na sua casa, entra na escola da sinagoga de Tarso. E lá ele começa a aprender o grego e foca seus estudos nos livros da lei. Era o que acontecia na época entre os judeus. Eles já saíam de casa falando o idioma hebraico e focavam seus estudos na lei de Moisés. Começando a aprender o grego, porque nós vamos ver depois os 5 idiomas que eram falados na época, os 4 idiomas que eram falados na época, nós vamos perceber que esses idiomas eles tinham o seu porquê. Então, Paulo, ao falar o hebraico, ele estava se ligando com as coisas espirituais. Ao aprender grego, ele estava se ligando com o trabalho e com a vida diária. Ao aprender o latim com o direito e ao aprender o aramaico com o povo em si. Mas isso nós vamos ver logo a seguir, os irmãos vão perceber o quão multiforme era a formação de Paulo. A partir dos 10 anos, Paulo conclui o que nós vamos chamar de primário, ou seja, ele já tinha uma boa noção do hebraico, já tinha uma boa noção da lei, se preparava para o seu bar mitzvah, que era quando ele se tornava um adulto a partir dos 12 anos de idade. Então, sabendo bem o grego, ele começa noutras matérias e aprende um ofício. Sabemos que Paulo ele era fazedor de tendas. Provavelmente ele deveria ter outros ofícios que ele aprendeu, marcenaria,
lidar com a escrita, poderia trabalhar de escriba. Então nós vamos perceber que Paulo ele tinha uma série de conhecimentos que ele foi adquirindo na sua formação básica. Aos 15 anos, concluindo o que chamaríamos de secundário, ele estuda o latim e se aprofunda em outras matérias. Agora são matérias mais profundas, quanto à ética, a oratória e o direito, porque todo o direito romano era baseado na língua latina. E Paulo muito bem soube usar o direito romano, quando trouxe para si o direito de não receber 40 chibatadas por ser cidadão romano, de ser julgado pelo próprio imperador por ser cidadão romano. Então Paulo entendia do direito romano. Paulo entendia como os romanos pensavam e por isso ele pôde transitar muito bem dentro do universo romano da época. Dos 16 aos 20 anos, vamos dizer que ele fez a faculdade, a universidade, e ele tem escolhido um mestre, alguém na própria cidade de Tarso, onde ele aumentou o seu conhecimento, onde ele se aprimorou em determinada área do conhecimento, muito provavelmente pelo que nós vemos a oratória e a escrita, pelo que nós vemos os discursos de Paulo e os seus escritos, e por fim, aos 20 anos, ele resolve fazer a especialização. Escolheu especializar-se na cultura judaica, e para isso vai a Jerusalém e começa a aprender aos pés de Gamaliel. Isso a Bíblia vai nos registrar, inclusive Gamaliel lhe dá um grande ensinamento, o qual mesmo ele diz que se aquela seita cristã realmente fosse de Deus, não adiantava ninguém fazer algo contra ela, porque ninguém pode impedir a obra de Deus. Depois Paulo vai começar os seus escritos. Claro, depois de mais de 15 anos, ele sendo aperfeiçoado pelo Espírito, ele então começa os seus escritos. Nós vamos ver que Paulo ele vai escrever uma série de cartas. Ele vai nos escrever as cartas que nós vamos denominar as cartas eclesiásticas, que são a carta de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Essas cartas são escritas a igrejas, e nelas tem toda a base doutrinária para estas igrejas e para nós hoje em dia. Depois Paulo conversa com os pastores nas suas cartas pastorais. 3 cartas ele escreve a pastores, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E por fim, a última carta, uma carta de cunho pessoal, de cunho afetivo de Paulo, a qual ele escreve ao seu amigo Filemon. Nisso nós vamos perceber que Paulo, ele talvez seja o homem que mais escreveu nos 66 livros da Bíblia. No mínimo 13 cartas são escritas, são dadas como autoria de Paulo. E aí nós vamos perceber que apenas um homem muito bem instruído poderia fazer isso. O próprio apóstolo Pedro vai falar a respeito de Paulo. O próprio apóstolo João, nós vamos perceber que a escrita de João, mesmo João sendo o apóstolo do amor, não é tão aprofundada quanto o apóstolo Paulo. Nem ao menos o escritor aos Hebreus, que muitas vezes se fala que é de autoria do apóstolo Paulo, ela não tem tanta correlação com as cartas de Paulo. Paulo fala de uma profundidade ao nos nomear a respeito da armadura de Deus, quando ele fala a respeito do arrebatamento em Tessalonicenses, quando ele fala que a igreja anda nas regiões celestiais no livro de Efésios, quando ele fala da liberdade cristã na epístola de Gálatas, quando ele fala a respeito do obreiro em Timóteo, em Tito, quando ele fala do amor e do cuidado em Filemão. Então Paulo ele tratava de diversos assuntos em diversos momentos. Por quê? Porque Paulo foi chamado por Deus para isto. E o mundo de Paulo era esse que nós vemos. O Império Romano, o grande Império Romano, ele dominava toda a terra conhecida. Ou quase toda ela. A época, inclusive, os historiadores chamam de Pax Romana, a paz de Roma. Roma, eles conseguiram pacificar toda esta área, e esta área se tornou um grande celeiro, um grande local para pregação do Evangelho. E nós vamos perceber aqui a respeito das estradas e das rotas comerciais. Tudo isso são rotas comerciais que Paulo e os cristãos originais eles se utilizavam de tudo isso para pregar o Evangelho. E aí nós percebemos que a cidade de Tarso, lá em cima, ela fica justamente nesse entroncamento, estrada principal e grande porto. E Paulo se utilizou muito bem, porque nós percebemos nas suas viagens missionárias, onde nós vemos que Paulo
não se detinha num único meio de transporte. Ele usava navio, ele usava cavalo, ele ia a pé, ele fazia e se utilizava de todas as rotas romanas. Ele tinha liberdade por ser cidadão romano. A cultura do mundo de Paulo, e que nós temos que perceber que existia uma cultura diferente da nossa hoje em dia, Paulo era muito familiarizado com o mundo grego. As suas epístolas, então, elas são muito bem escritas para todos os povos, tanto gregos quanto judeus. Por meio da sua obra missionária, estendeu a igreja através do mundo greco-romano. Interpretou o evangelho da forma que fosse compatível com a cultura helênica, sem, contudo, confundir a igreja ao mundo. Ele não fundiu a igreja ao mundo, muito pelo contrário, ele revelou a igreja para o mundo. Isso nós podemos ver na grande declaração dele, quando ele, no Areópago, ele diz e começa a pregar, quando lê ao Deus desconhecido, lá no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Ele se utiliza de muitas ideias filosóficas daquela época para pregar o evangelho, sem, contudo, fundir a igreja ao mundo. Infelizmente, o tempo passou e o apóstolo Paulo passou, a geração do apóstolo Paulo passou, e a igreja acaba fazendo um sincretismo religioso no século III. E aí nós temos todas as vertentes cristãs hoje em dia, algumas delas sincréticas, ou seja, misturam componentes pagãos com componentes cristãos. Mas, originalmente, o apóstolo Paulo não deixou com que isso acontecesse. Paulo era um grande pregador. E como grande pregador, ele tinha que ter domínio de algumas línguas, ele tinha que entender de algumas filosofias e compreender algumas religiões. Para isso, nós podemos perceber que Paulo entendia o hebraico, a língua dos judeus, a língua da revelação original de Deus, a língua da lei. A partir do conhecimento do hebraico e da sua interpretação, Paulo, conhecedor da língua aramaica, a língua que Jesus falava, a língua da região de Israel, o povo de Israel falava muito mais aramaico do que hebraico. E Paulo, compreendendo isso, ele pôde pregar o evangelho na Antioquia, pôde ir a Jerusalém, pôde ir na terra de Israel, anunciar o evangelho. Contudo, conhecendo o hebraico, falando o aramaico, sendo versado no grego, ele pôde escrever ao mundo de então, porque mesmo o mundo sendo dominado pelo Império Romano, o mundo todo falava grego. Todos entendiam grego, inclusive o dialeto koinera, o mais famoso deles, o mais comum, o mais popular, era o que Paulo e os primeiros discípulos se utilizavam para pregar o evangelho fora da terra de Israel. Por fim, Paulo entendia de latim, porque precisava. Ele tinha contato, ele era cidadão romano e ele precisava entender da língua latina. Com isso, nós também percebemos que essas três línguas principais, o grego, o hebraico e o latim, vão aparecer no que os teólogos chamam de títulos, que é a tábua que vai em cima da cruz de Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver os três idiomas, sendo o superior o hebraico, o central o latim e o inferior o grego. Muito fácil, mais tranquilo de entender o central, que nós podemos perceber as letras que não são inteligíveis. O hebraico e o grego, elas não são inteligíveis, a não ser que as tenhamos estudado. Com isso, a cultura do mundo do apóstolo Paulo também vai falar sobre algumas áreas filosóficas. Entre elas, destaco essas três principais que Paulo teve muito contato: o estoicismo, o epicurismo e o gnosticismo. Quando Paulo, tratando com os estoicos, eles eram extremamente racionais. Tudo estava na razão. Eles não tinham problema nenhum com nada, contanto que fosse racional. Era aquelas pessoas que o espiritual não interessava, contanto que a razão falasse, a razão estivesse em primeiro lugar, era o que importava. E para eles, o único caminho da felicidade, o único, é a virtude, que eles consideravam que eram bons atos, que eram boas práticas. E nós, cristãos, entendemos que o único caminho que leva o homem à felicidade é através de Jesus Cristo. Não importando com as lutas, com as adversidades, com as dificuldades, o único caminho é Jesus. E Paulo teve que lutar contra esta filosofia, o qual é extremamente racional, e quando é extremamente racional, não entende as coisas espirituais, é o homem natural, e que entendia que apenas a virtude era o único caminho que levava à felicidade. Logo em seguida, ele vai tratar com o epicurismo,
O epicurismo, ao contrário do estoicismo, ela é de vertente materialista. Tudo é matéria e voltada para o prazer, que nós chamamos de hedonismo. Tudo tem que ter prazer, você tem que ter prazer em tudo. Seja o prazer físico, seja o prazer espiritual, num sentido não de se ligar às coisas espirituais, mas num sentido interno. Então, quando nós falamos em epicurismo, nós sempre vamos nos lembrar que eles buscam incessante o prazer. E aí, então, glutonarias, as porfias, as bebedices, a parte sexual. Então, tudo que se reporta a prazer é epicurismo. E, por fim, a última vertente que o apóstolo Paulo combateu, e essa ele teve que combater porque ela já estava arraigada dentro da igreja, era o gnosticismo. A epístola de Colossenses, ela é um ataque direto do apóstolo Paulo ao gnosticismo. Quando os gnósticos eles dizem que o mundo foi criado por um Deus imperfeito. A ideia deles é que o conhecimento, a gnosis, era um Deus imperfeito que criou o mundo. E ao criar o mundo, deixou esse mundo abandonado a outros dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. Esse Deus bom, ele apenas interfere na criação do homem, vai lá, forma o homem e o abandona. Enquanto o Deus mau cria a terra física, no qual nós, seres humanos, estamos presos. O espírito humano ele está preso na terra e apenas o conhecimento, a gnosis, pode libertar. Então, apenas isso liberta a alma do homem, quando na realidade nós entendemos e cremos, e o próprio livro de Colossenses fala que a nossa cédula foi pregada na cruz, e Cristo é a nossa liberdade. Agora nós vamos perceber o apóstolo Paulo lidando com algumas religiões, porque todo ser humano ele tem a sua religiosidade. Não era diferente na época do apóstolo Paulo. Mesmo ele inserido dentro do judaísmo e nascendo o cristianismo, Paulo tratou com diversas religiões de cunho politeísta, e aí nós temos a religião egípcia, a oriental e a greco-romana como as principais. E as religiões monoteístas, sendo o mitraísmo talvez o exemplo maior, e o judaísmo no qual o próprio apóstolo Paulo estava inserido. Quanto ao politeísmo, vários deuses, polis, vários, theos, Deus, vários deuses, nós encontramos a tão antiga religião egípcia, com seus famosos deuses Tote, Osíris, Ísis, Ra e tantos outros. Temos como exemplo da oriental a religião babilônica, que nós vamos encontrar os seus deuses e as suas vertentes, como os deuses fenícios, inclusive o próprio Baal. E a religião greco-romana. Originalmente a religião greco-romana ela é de origem grega, onde nós temos os seus principais deuses, Zeus, Hades e Poseidon, e transmigrados para a religião romana como Júpiter, Netuno e Netuno. Então Paulo teve que conhecer e saber exatamente quais deuses, com quais religiões e com quais povos ele estava tratando. Claro que ele tratou muito mais dentro da religião greco-romana do que das outras, mas necessariamente Paulo tinha esse conhecimento. Ele sabia exatamente com quais religiões ele estava tratando, sendo de cunho politeísta. E as duas religiões de cunho monoteísta que Paulo tratou no seu tempo, temos entre elas o mitraísmo, uma religião originária da Pérsia, a religião dos exércitos romanos. Os soldados romanos tinham excelência, tinham predileção por Mitra, que era o deus do sol invicto, nascido no dia 25 de dezembro, e aí a gente for estudar a história da igreja, a gente vai ver que o mitraísmo ele vai ter alguma fusão com o cristianismo no terceiro século, quando a igreja se funde ao Estado. Segundo alguns teólogos, inclusive, se o cristianismo não tivesse existido, o mitraísmo seria a religião oficial do império, porque ele era muito bem quisto, principalmente, como eu disse, no exército e entre os aristocratas da sociedade romana. E também temos aí o judaísmo, qual Paulo estava inserido, nascido, lembremos bem, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, fariseu. E aí nós vamos ver que Paulo estava inserido nesse contexto judaico. E dentro do contexto judaico nós vamos encontrar a diversidade desse contexto judaico. A primeira vertente judaica que a gente pode tratar é a respeito dos essênios. Depois nós vamos tratar sobre os zelotes,
os herodianos, os saduceus e, por fim, os fariseus. Sendo que os essênios, eles eram ascetas e místicos. Eles simplesmente iam para o deserto, ficavam afastados de tudo e de todos, tinham uma vida frugal, eles não comiam carne, eles se escondiam do mundo, eles não pregavam, eles não anunciavam, eles simplesmente se isolavam do mundo porque esperavam um grande apocalipse. Essa seita, vamos chamar assim, essa vertente judaica, ela normalmente excluía as mulheres, ela observava rigorosamente os mandamentos de Moisés, e ela simplesmente dizia que todos os outros judeus, eles estavam completamente fora da lei de Moisés, fora da vontade de Deus. Então eles simplesmente, eles diziam que somente neles, ou somente com eles, estava o verdadeiro judaísmo. Logo em seguida, Paulo também trata com os zelotes. E os zelotes, eles são interessantes porque eles fazem parte de mais do que de uma vertente religiosa, talvez de um partido político. Porque como nós podemos ver que as principais características dos zelotes são a sua violência, a sua revolta e a sua rebelião. Eles também são chamados de nacionalistas ou de cananeus, no sentido de serem apegados à terra de Israel. Foi com os zelotes que surgiram todas as grandes revoltas na terra de Israel no período de Jesus Cristo, e que vai culminar com a grande diáspora do ano 70, quando então o templo de Herodes é destruído pelo exército de Tiro. É tudo fruto das revoltas dos zelotes. E Paulo conhecia muito bem este partido. Ele sabia muito bem quem eram, e da sua violência e da sua rebelião contra as coisas de Roma. Logo em seguida, ele vai tratar também com os herodianos. Os herodianos, muito mais do que uma vertente religiosa, eles eram um partido político. Tinham apenas interesses políticos. Viviam no castelo, viviam na corte do rei, eles tinham toda uma série de privilégios e queriam manter os seus privilégios. Então se transmigravam de vertente religiosa para manterem os seus privilégios políticos. Também Paulo entendeu muito bem e tratava com os saduceus, o qual nós podemos ver que as suas principais características são o seu mundanismo, o seu materialismo e o seu secularismo, podendo perceber inclusive que os saduceus eles têm uma grande influência dos epicureus. Eles têm essa grande influência quanto a esse mundanismo. Eles inclusive não criam na ressurreição, não criam em anjos. Eles simplesmente acreditavam que o homem tinha total livre-arbítrio para fazer o que bem entendia. Então eles eram completamente alheios à lei de Moisés. Eles não seguiam a lei de Moisés, eles não viviam a lei de Moisés. E por fim, Paulo trata com os seus, com os fariseus, extremamente legalistas, ao ponto de Jesus mesmo, talvez tivesse, de todas essas vertentes, talvez Jesus tivesse maior problema com os fariseus, porque enquanto a lei de Moisés mandava eles andarem 1.200 metros num sábado, os fariseus diziam, não, anda só 800. Eles simplesmente aumentavam, a lei já era pesada, e os fariseus ainda aumentavam ainda mais o peso da lei. Extremamente hipócritas, e aí quanto à hipocrisia dos fariseus, talvez a parábola do publicano e do fariseu seja mais importante para nós entendermos o quão hipócritas eles eram. E viviam de aparências, porque quando jejuavam iam lá se mostrar nas feiras, né, onde tinha comida, dizendo que estavam jejuando, que viviam em jejum, que dizimavam tudo, que faziam e que eram os perfeitos. Então, essas eram as vertentes judaicas que o apóstolo Paulo tratou e que delas ele mesmo diz que reportava tudo isso por perda para que pudesse ganhar a Cristo. Por fim, e para terminarmos essa pré-aula, nós podemos aprender com a vida de Paulo que qualquer pessoa pode ser uma testemunha humilde e poderosa de Jesus Cristo. Paulo, sendo quem era, tendo a instrução que tinha, tendo os privilégios que ele tinha, ele dizia que havia se gastado no Evangelho, que ele tinha tudo por perda para que pudesse ganhar a Cristo. E por fim, Paulo não tinha medo de contar aos outros o que o Senhor havia feito por ele. Ele passou todos os seus dias, da conversão ao martírio, trabalhando incansavelmente pelo reino de Deus, ao ponto de escrever ao seu filho na fé Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que nós, irmãos, possamos aprender com o exemplo do apóstolo Paulo nesse trimestre e que possamos viver o verdadeiro cristianismo, o cristianismo de ação, um cristianismo racional, um cristianismo espiritual,
Um cristianismo que pregue a Cristo e não a qualquer sorte de ensino humano. Que nós possamos, cada dia mais, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E como o apóstolo Paulo mesmo dizia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.